Então, o que a gente observa nesse eletrocardiograma do paciente? Em primeiro lugar, vamos analisar o ritmo cardíaco, tá? Então, é de origem sinusal esses batimentos? Sim, eles são de origem sinusal. Nós temos aqui, ó, na derivação D2, onda P, que conduz a complexo QRS, mas esse QRS está estranho, a gente já vai entender por quê, e tem onda T, né? Notem como existe um intervalo PR aqui, né? Onda P positiva na derivação D2, positiva na derivação AVF, ou seja, é de origem sinusal. A frequência cardíaca está baixa, está abaixo dos 60 batimentos por minuto, então isso caracteriza uma bradicardia sinusal no paciente, tá? Bom, temos várias alterações aqui, então como eu acabei de falar, esse QRS está com uma morfologia estranha, né? Então, vamos entender quais são as ondas aqui. Aqui acho que um ponto crucial é entender a nomenclatura eletrocardiográfica, tá? Então, olhem esse batimento aqui, esse primeiro batimento, eu vou rabiscar ele para ficar mais fácil. Quando a gente tem uma onda positiva no complexo QRS, essa onda ganha o nome de onda R. Se ela tem menos do que 0,5 mV, a gente chama com R minúsculo, tá? Então, Rzinho, nesse caso aqui. A gente consegue perceber que tem um entalhe nessa onda R, olha só, tá? Se vocês anotarem aí, aumentarem o zoom do celular, vocês vão ver que tem um entalhe aqui. Isso chama atenção porque é um sinal de fibrose miocárdica. Bom, antes dessa onda R, existe uma onda negativa, que é chamada de onda Q, né? Então, ela pode ou não estar presente. E da mesma forma como a onda R, quando ela ultrapassa 0,5 mV, a gente dá um nome com a letra maiúsculo, tá? Então, aqui ela está exatamente 0,5 mV. Bom, pode ou não existir onda S, que é uma onda negativa que vem após a onda R. Nesse paciente, na derivação D2, não tem onda S. Mas, se a gente olhar, por exemplo, em AVR, a gente consegue observar uma onda R, né, e uma onda S. Observem que aqui em AVR não existe a onda Q, tá? Nesse traçado eletrocardiográfico em específico. Então, o primeiro passo é entender quais são as ondas aqui. E a gente pode observar uma onda T, né, que tem um entalhe. Então, isso também chama atenção porque acontece naqueles pacientes que têm fibrose miocárdica. Então, ele já tem dois indícios aqui. Um na despolarização, né, mostrando esse entalhe na onda R, na despolarização ventricular, e outro de repolarização, mostrando um entalhe na onda T no momento de repolarização. O que esse paciente tem? Então, algumas pessoas falaram, ele tem bloqueio de ramo direito. Vamos entender por que não é bloqueio de ramo direito, tá? Então, só para exemplificar aqui, o que é um bloqueio de ramo direito? Então, a gente tem que lembrar do sistema de condução cardíaco, né? Nó sinusal, nó atrioventricular, feixe de His, aqui de uma maneira bem resumida, né? O ramo direito e o ramo esquerdo, que é bifurcado, né, em fascículo antero superior e póstero inferior. Bom, bloqueio de ramo direito é quando eu tenho um distúrbio da condução aqui no ramo direito, tá? Então, célula a célula do ventrículo direito, se for um bloqueio total, vai ser despolarizada de maneira fora do sistema de condução convencional. Quando esse paciente tem bloqueio de ramo direito, o que eu vejo no eletrocardiograma é uma onda S bem desenvolvida nas derivações inferiores. Então, eu teria que estar observando aqui, por exemplo, na D2, na D1, na D3, na AVF, uma onda S bem desenvolvida. E não é isso que a gente está observando, a gente está vendo uma onda Q bem desenvolvida, tá? Então, a gente exclui a possibilidade de bloqueio de ramo direito. Bom, poderia ser um bloqueio de ramo esquerdo ou então um bloqueio aqui fascicular, né, de um dos fascículos do ramo esquerdo? Não é o caso também, tá? Por quê, pessoal? Sempre que vocês tiverem um complexo QRS com uma morfologia esquisita, a primeira coisa que vocês devem fazer, né, é dar o nome ali às ondas. A segunda coisa é mensurar o eixo elétrico desse complexo QRS. Então, aqui, quando a gente mensura o eixo elétrico, observem que na derivação D1 é negativo o complexo QRS e na derivação AVF ele também é negativo. Ou seja, esse eixo está desviado aqui para a direita, tá?
Teria como eu ter um paciente com bloqueio de ramo esquerdo ou então com bloqueio fascicular com eixo desviado para a direita? Não tem como, tá? Então, fora a alteração morfológica aqui, que não bate com bloqueio fascicular, ele não tem o eixo desviado para esquerda, que seria ali o que a gente veria num bloqueio fascicular, por exemplo, tá? Então, esse paciente ele não tem bloqueio de ramo direito e não tem bloqueio de ramo esquerdo, nem bloqueio fascicular. O que está acontecendo aqui? Como ele tem uma onda Q muito desenvolvida, está próximo aqui do 0,4, né, 0,5 em alguns batimentos milivolts, isso nos faz pensar numa condição, né, chamada hipertrofia de septo interventricular. Por quê, pessoal? Porque o primeiro vetor de despolarização ventricular representa a despolarização aqui inicial do septo interventricular. Então, quando eu tenho uma onda Q muito profunda, isso pode indicar uma hipertrofia de septo interventricular. E o septo interventricular ele é comum tanto para o ventrículo direito quanto para o ventrículo esquerdo, tá? Então, esse paciente ele pode ter uma cardiopatia do lado direito ou do lado esquerdo, combinando com essa hipertrofia septal. Fora isso, ele tem indício de fibrose miocárdica, né, distúrbio tanto na despolarização quanto na repolarização, observado por esse entalhe na onda R e entalhe na onda T. E algo que chama também bastante a nossa atenção aqui é o segmento ST desse paciente. Então, observem aqui, a hora que termina o QRS, vem aqui, parece um símbolo da Nike, ó, tá? Aqui seria a linha de base da onda T, aqui está o segmento ST. Vejam que esse segmento ST está acima da linha de base da onda T. Né? Então, ele tem um supradesnivelamento do segmento ST, que é um forte indício de hipóxia miocárdica. Né? Então, esse paciente ele tem uma bradicardia sinusal com onda Q profunda, sugerindo aí uma hipertrofia de septo interventricular e indícios de fibrose miocárdica, observados tanto em parâmetros de despolarização quanto em repolarização. Fora isso, ele tem um supradesnivelamento do segmento ST, que sugere aqui uma hipóxia miocárdica, tá? Nas derivações pré-cordiais, então ele fez V1, V2 e V3, né, a doutora Isaura me garantiu que o eletrodo de V1 estava posicionado lá no primeiro espaço intercostal direito, né? Então no posicionamento correto, e mesmo assim a gente observa aqui ó, uma onda R bem desenvolvida. Então isso sugere fortemente que o paciente tem ali uma sobrecarga desse ventrículo direito, e por esse motivo também que o eixo está desviado para o lado direito, tá, pessoal? Então, esse paciente depois ele fez um ecocardiograma e é um paciente com hipertensão pulmonar e congestão importante do lado direito do coração. Então, vejam como nesse caso aqui as coisas bateram, né? E é um paciente que infelizmente chegou num estado grave por conta de hipóxia, e isso foi revelado aqui pela eletrocardiografia.